Você não tá quebrado porque é ruim. Você tá travado porque acha que ser bom é suficiente. Você fez tudo certo a vida inteira. Segurou o caráter, segurou a língua, evitou conflito para manter a paz, e agora a única coisa que você segura é uma frustração que queima no peito. Você encosta a cabeça no travesseiro de madrugada, com a consciência limpa, porque não enganou ninguém. Mas com o bolso vazio e a vida estagnada. E aí você olha pro lado, vê gente que não tem metade da sua ética avançando, rasgando o tabuleiro da vida, e no escuro do seu quarto você se pergunta: qual é o sentido de fazer tudo certo se eu continuo ficando para trás? Presta atenção no que eu vou te dizer e que ninguém na igreja teve coragem de te falar. A sua guerra nunca foi sobre ser bonzinho. Moralidade é o básico, mas você transformou o básico na sua moeda de troca. E o universo não funciona assim. E daqui a pouco, você vai entender por que o Criador ignora o seu choro. Existe uma dor secreta que você nunca falou em voz alta, porque te disseram que era feio, que era inveja. Mas não é. É a sensação silenciosa de estar sendo feito de bobo. Toda vez que alguém te diz, continue sendo assim, um dia Deus vai te honrar. Você dá aquele sorriso amarelo, mas por dentro a sua alma grita: quando? Porque você engole sapo no trabalho. Você é o pilar da família. Você não exige nada de ninguém. Você ocupa o menor espaço possível para não incomodar. E mesmo assim, a vida parece que te castiga. Enquanto isso, os errados jogam o jogo sem culpa e prosperam. E é aí que começa a guerra errada. Você começa a culpar o governo, a economia, o marido, o chefe. Às vezes, lá no fundo, culpa até Deus. Mas você nunca ousa tocar na ferida real. E se o problema não for a sua bondade, mas o fato de você ter feito da sua bondade uma estratégia covarde de sobrevivência? E o que eu vou te revelar agora vai doer, mas é a única coisa que pode te curar. Eu vou cortar a sua ilusão na raiz agora, porque eu não tô aqui para passar a mão na sua cabeça. Eu tô aqui para te devolver o governo. Você aprendeu desde criança um sistema invisível de barganha. Seja correto, aguente calado, não confronte, e a recompensa virá. Você acreditou que o seu sofrimento e a sua passividade compravam o favor dos céus. Só que isso virou a sua coleira, porque a vida não te dá permissão se você não assume posição. Você não está estagnado porque é uma pessoa ruim. Você está estagnado porque tentou comprar o seu futuro com a moeda errada. Te ensinaram a ser um coitadinho do bem. E você viciou em esperar que alguém tivesse pena do seu esforço. Mas anota isso no seu espírito. O Criador não responde à pena, não responde à autopunição, não responde ao seu teatro de bondade. Ele só responde a uma única frequência. E se você não tem essa moeda, o céu fica de bronze, e daqui a poucos segundos. E antes de te entregar a chave para sair desse ciclo, eu preciso te cobrar uma decisão brutal. Se cada palavra que eu disse até aqui descreve a vida exaustiva que você tem levado, então a brincadeira acaba agora. Sair dos 97% que fazem tudo certo e fracassam. Não é sobre aprender mais um versículo. É sobre romper a coleira da aprovação. É parar de viver para não decepcionar os outros enquanto você decepciona o seu próprio destino. Eu vou te tratar como governante e não como plateia. Desce nos comentários agora e escreve o seu decreto de alforria. Eu rompo a coleira da falsa bondade. Não é uma frase motivacional. É você avisando o seu subconsciente que a era do bom moço manipulável acabou. Se você assume o seu posto, se inscreva no canal, porque aqui nós formamos a elite do governo mental. E agora que você fechou a porta para o vitimismo, presta muita atenção, porque no próximo ato eu vou destrinchar a cartilha venenosa que a religião colocou na sua mão. E por que ela bloqueia o seu dinheiro e a sua paz. Você não percebeu a hora que aconteceu, mas colocaram um manual invisível na sua mão. A cartilha do fazer e não fazer. Te ensinaram que a vida espiritual era um placar de bom comportamento. Se eu não beber, não trair e for à igreja, Deus é obrigado a me abençoar. Isso não é relacionamento com o divino. Isso é tentar subornar o Criador com moralidade barata. E o preço dessa cartilha maldita foi a sua voz. Para manter a pose de santo, você aprendeu a engolir os seus limites, a não dizer não.
a viver se explicando e pedindo desculpa por existir. Você gasta a sua energia brigando com a sogra, com o cliente, com o sistema, lutando de chinelo numa guerra que exige armadura. Porque você ignora que a verdadeira batalha está no seu SARA, no sistema ativador reticular do seu cérebro, que foi programado pela religião para focar na culpa e na escassez. E nos próximos segundos, eu vou rasgar esse manual na sua frente e te provar por que a sua ética não te faz especial. Vamos colocar a verdade nua e crua na mesa. Ter caráter não é mérito, é obrigação. A sua moralidade é linda, mas ela não é exclusividade sua. Qualquer ateu pode ser caridoso. Qualquer pessoa no mundo pode não roubar e ajudar os pobres. A moralidade não impressiona o céu porque ela é baseada no esforço humano. Ela é só educação. O livro milenar de Hebreus é um bisturi cirúrgico. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Ele não disse sem bom comportamento. Ele não disse sem trabalho duro. Ele disse fé. A sua bondade é o chão da casa, mas você tentou usar o chão como se fosse o teto. E é por isso que a chuva da frustração cai na sua cabeça todo dia. Você tentou usar caráter como moeda de câmbio no mundo espiritual e faliu, porque a vida só responde à voz que governa o seu subconsciente. E se a sua voz é de medo e cautela, o resultado é atraso. Mas antes de você começar a se culpar por ter acreditado nisso, você precisa entender a engenharia dessa armadilha. Por que te ensinaram assim? Porque gente que foca só no comportamento exterior é fácil de dominar. O sistema religioso e a sociedade amam pessoas vítimas. Amam pessoas com medo de errar, porque elas são manipuláveis. Eles te treinaram a usar o sofrimento como identidade. Te convenceram de que viver pequeno e escasso era sinônimo de humildade. Só que humildade não é se encolher para caber na expectativa alheia. Humildade é não mentir sobre o seu tamanho real. Sofrimento sem propósito não te purifica. Ele só te amargura e te deixa exausto. O sistema quer que você culpe o governo, a genética, o diabo, qualquer coisa externa, porque enquanto você terceiriza a culpa, você não assume a coroa. Você vira o cara correto, mas continua escravo. Você vira a mulher boazinha, mas continua sendo sugada. Acorda. O seu bloqueio não é falta de sorte, é excesso de falsa bondade. E a partir de agora, o jogo muda. Porque no próximo ato, eu vou te entregar a única moeda que o universo aceita. Chegamos no osso da questão. Se moralidade é só o básico, o que é que faz o tabuleiro da vida se mover a seu favor? O código de acesso é um só. A fé agressiva. E esquece a fé de igreja de domingo. Fé não é ter esperança chorosa de que o amanhã vai ser melhor. Fé é a moeda de câmbio mais cara do universo. É a postura violenta de quem assume a certeza de um destino antes de ver a materialização dele. Deus não responde à sua dor. Ele não responde ao seu choro de madrugada. Ele não olha para você e diz, coitadinho, sofreu tanto, vou abençoar. Isso é roteiro de novela. O invisível se curva diante da frequência da certeza. Quando você tenta agir para dar pena, você exala vulnerabilidade. E o sistema do mundo te engole vivo. Mas quando você vibra na certeza, você emite um sinal elétrico e espiritual que reordena a matéria. E existe uma linha fina que separa a fé da vítima e a fé do governante. E nós vamos cruzar essa linha agora. Tem gente que diz, eu tenho muita fé, e passa o dia reclamando da dívida, falando mal de quem tem dinheiro, e esperando um anjo descer com um cheque. Isso não é fé, isso é delírio passivo. A pessoa que tem a fé do governo não chora implorando favor, ela decreta. A fé verdadeira não tem pena de si mesma. Ela é agressiva, ela é superior, ela é firme. Quando o caos tenta ditar o ritmo, o governante não reage ao ambiente. Ele dita a regra da atmosfera. A vítima entra numa sala e tenta agradar. O governante entra e muda a frequência da sala. E é aqui que a neurociência confirma o texto sagrado. Quando você assume essa postura brutal de certeza, o seu SARA tira a venda dos seus olhos. O cérebro para de procurar ameaça
e começa a mapear caminhos para materializar a ordem que você deu. Só que a transição de vítima para governante exige um ritual diário. E é exatamente isso que eu vou te ensinar. Agora, entenda a mecânica da sua mente. A voz predominante dentro da sua cabeça determina a sua realidade. Se você acorda pensando, hoje eu vou tentar não me estressar, você já perdeu, porque a sua lente está focada no estresse. Você atrai aquilo que você é por dentro, não aquilo que você quer. Você quer dinheiro, mas vibra na escassez do tá tudo caro. Você quer respeito, mas vibra na energia do não quero incomodar. E o universo não escuta o que você quer. Ele entrega o que a sua frequência exige. Por isso, quem tem a fé agressiva prospera, porque eles já são ricos e resolvidos por dentro antes da conta bancária mudar. Eles criaram a imagem mental, alinharam o coração com o Criador e assumiram a postura física de quem já venceu. Eles usaram a moeda, e agora você precisa destruir de uma vez por todas o falso humilde que mora na sua cabeça, porque daqui a poucos segundos eu vou te dar o exercício prático que separa a teoria do resultado material. Acaba hoje o teatrinho da culpa. A pior coisa que você pode fazer com a imagem do Criador que habita em você é ficar se chamando de pecador miserável e indigno. Ter a identidade curada não é arrogância, é alinhamento de quem sabe quem é o Pai. Arrogância é você achar que o seu pecado é maior que o poder da fonte. Então levanta a cabeça e para de mendigar. Você não precisa pedir desculpas por querer abundância, por querer prosperar, por querer paz, porque foi para isso que você foi desenhado. A sua moralidade agora deixa de ser uma coleira de submissão e passa a ser o chão sólido onde o seu governo vai ser construído. Você continua sendo íntegro, você continua honrando, mas você nunca mais vai se anular para caber na ignorância de ninguém. Amanhã de manhã a sua rotina muda. Você não vai mais acordar reagindo ao celular e às urgências dos outros, porque no último ato dessa VSL, eu vou te entregar o comando exato que você vai dar para o seu cérebro ao abrir os olhos. O seu dia a partir de amanhã começa em silêncio intencional, sem tela, sem ruído, sem responder o WhatsApp. Você vai fazer uma auditoria na primeira voz que tentar falar com você. Se vier a voz da ansiedade dizendo, olha a conta para pagar, você não discute com ela, você substitui na força. Você vai confessar em voz alta e com a coluna ereta, a minha moeda é a fé, eu não ajo por desespero, eu ajo por governo. O seu cérebro vai tentar lutar, porque ele é viciado no hormônio do estresse que a sua falsa bondade produzia. Mas você vai forçar a nova sinapse, e para provar que a fé não é discurso, você vai fazer uma ação pequena que rompe a barreira do bom moço. Você vai dizer um não sem se justificar. Ou vai fazer uma oferta de negócio sem gaguejar. Você vai dar um comando para o seu corpo de que as regras mudaram. E a magia da neurofé é que quando a postura muda por fora, a chave gira por dentro. A sua nova identidade é inegociável. Você é bom, mas você não é bobo. Você serve as pessoas, mas você não se vende por migalha de afeto. Você tem paz, mas você não foge de um confronto necessário para proteger a sua raiz. Você não pede mais permissão para existir e ocupar espaço. Quando a velha culpa religiosa tentar sussurrar no seu ouvido que você está sendo orgulhoso, você ri dela, porque você sabe que o rei não governa de cabeça baixa, e isso é só o começo do seu domínio sobre o sistema. Porque agora você sabe a diferença entre o chão e a moeda de câmbio. E você nunca mais vai para a guerra espiritual lutando de chinelo. Você vai vestido para dominar a frequência. Mas a nossa jornada para reerguer a sua mente está apenas na metade. Porque existe uma trava oculta e muito mais perigosa que a falsa bondade. E ela paralisa até os gigantes. Presta muita atenção nisso. Tem gente que confia cegamente no poder do Criador. Tem uma fé gigantesca de que ele pode abrir o mar vermelho. Mas tem um ódio oculto e doentio de si mesmo. E o código que eu vou te entregar no nosso próximo encontro é brutal. Crer no Criador e não crer em você mesmo. É exatamente como ter uma Ferrari na garagem e não ter a chave. O motor tá lá, a potência é divina, mas o carro não sai do lugar porque a sua identidade tá morta. Isso se chama o complexo de Gideão. E a religião usou isso para castrar gerações inteiras.
Se você quer saber como girar essa chave e curar a sua autoimagem usando os mesmos princípios do governo mental, clica no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela agora. Nós vamos fazer uma cirurgia no seu espelho interior e eu te espero lá no próximo nível do seu governo.